Graça e paz. Vamos meditar um pouco em Lucas, capítulo 19, verso de 1 ao 10. Vamos ouvir com atenção, com vontade, com carinho, a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. No capítulo 18 de Lucas, temos o relato que estudamos aqui de manhã, de um homem, um jovem, um maioral dos religiosos. No capítulo 19 temos a história de um homem maioral dos pecadores. São diferentes, e o resultado do encontro com Jesus também foi diferente. Zaqueu era o responsável pela alfândega de Jericó. Ele era desprezado por toda a comunidade e também era considerado um traidor da nação pelos judeus. É provável que também o seu caráter, o caráter de Zaqueu, fosse corrupto. Esse era o caso da maioria dos cobradores de impostos no Império Romano. Lucas 19:7 diz que todos o chamavam de pecador. Ele era mal visto por toda a comunidade. Jesus veio salvar os perdidos. Aí foi dito no verso 10 que o Filho do Homem, que é Jesus, veio salvar os perdidos. Veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio buscar os perdidos, tanto os religiosos como os não religiosos, tanto os pecadores bonzinhos como os malvados.
Em ambos os casos, a natureza é pecadora. Pode parecer que era Zaqueu quem estava procurando Jesus, mas a verdade é que, se Jesus não o tivesse buscado primeiro, ele nunca teria ido ao Salvador. Romanos capítulo 3, verso 11, ali coloca uma impossibilidade do pecador buscar por iniciativa própria Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não tem o que discutir. Não há quem por si busque a Deus. Nosso estado natural é decaído e morto em delitos e pecados. Efésios 2, verso 1 e depois 4, verso 18. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Isso, irmãos, não significa que o pecador não possa ser religioso, mas totalmente incapaz e sem o desejo de buscar a Deus verdadeiramente. Somente quando somos tocados pelo soberano poder persuasivo de Deus é que nós podemos mover em direção a Deus, mover em sua direção. Só quando Deus começa a buscar um pecador é que este pode corresponder procurando-o. Quando alguém busca Deus, podemos estar certos de que essa busca é uma resposta ao estímulo do Deus da graça que nos procura, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Preste bem atenção no que João diz aí. Nós não poderíamos amá-lo se Ele não nos houvesse amado primeiro. Preste atenção, irmãos, que tem aí um amor primeiro. Um amor primeiro. Por causa desse amor primeiro de Deus por nós, Ele chama os pecadores para que o busquem. Por causa do amor primeiro de Deus por nós, Ele, Deus que nos ama primeiro, nos convoca, nos chama para que nós o busquemos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, verso 6. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Jeremias 29, 13. Buscai-me e vivei. Amós 5, 4. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mateus 6, 33. Buscai e achareis. Mateus 7, 7. Então, sendo buscados por Deus, nós podemos buscá-lo. Sendo buscado por Deus, Zaqueu estava buscando. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, mas aparentemente nunca o tinha visto. Lucas 19, 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. Pode repetir o texto. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Lembre-se, irmãos, que por trás desse procurava de Zaqueu estava o procurar de Jesus por ele, porque Jesus, como diz o texto, veio buscar e salvar o que estava perdido. Se não é isso, ninguém pode buscá-lo. É uma resposta à busca primeira, ao amor primeiro de Deus. O tempo verbal indica que ele estava se esforçando. Por quê? Curiosidade? Provavelmente. Consciência? Com certeza. Um desejo de libertar-se da culpa? Bem pode ser. Mas, acima de tudo, o fato de ter sido salvo por Jesus demonstra que a razão principal que o atraiu a Jesus foi o poder irresistível e persuasivo, o poder irresistível de persuasão do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não entrar na questão, com a sua persuasão, não tem jeito. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Zaqueu estava sendo trabalhado pelo poder persuasivo do Espírito Santo. Está nítido que o Espírito de Deus havia dado início no coração de Zaqueu, atraindo Zaqueu em direção ao Senhor. Zaqueu não buscou o Senhor por iniciativa própria. Foi o Espírito de Deus que moveu o seu coração, e movido por Deus, ele fez um esforço para ver Jesus. Ele se esforçou. Zaqueu era um pecador, provavelmente um corrupto, um pecador corrupto que extorquia as pessoas, principalmente os pobres de Israel. Suas mãos eram cheias de dinheiro extorquido, desonesto. Um homem tremendamente culpado. Mesmo assim, em vez de correr, se esconder, ele queria desesperadamente ver a Jesus. Porque pelo comportamento dele, dá para notar que ele estava desesperado para ver Jesus.
ele teve que transpor vários obstáculos. Um desses obstáculos era a própria multidão. Havia ali uma grande multidão. Os habitantes de Jericó estavam nas ruas. Ali onde Jesus estava passando, o lugar estava cheio de gente. Além disso, Zaqueu era baixinho, de baixa estatura, o que era também uma dificuldade no que se diz respeito a ver Jesus. E tem mais: Zaqueu, sendo um homem odiado pela população, é natural que ele quisesse evitar estar no meio da multidão. Lógico. Um homem de pouca estatura já teria dificuldade no meio de uma multidão. Um baixinho, um tampinha como ele, pior ainda. Se esse baixinho é um cobrador de imposto, é odiado pela população, então ele correria sim riscos de levar uma cotovelada proposital, de levar um soco, um empurrão, ser pisado e até uma facada pelas costas. Então Zaqueu tinha que se reservar. Mas nesse dia, irmãos, Zaqueu não considerou nada disso. Não olhou para nada disso. Zaqueu não se deixou levar por esses temores. Não estava preocupado com a sua dignidade, nem com a sua vida. Ele estava tão determinado a ver Jesus que correu frente. Ele estava tão determinado a ver Jesus que correu à frente da multidão e subiu numa figueira brava, esperando ver Jesus. Você pode repetir para nós? Lucas 19, verso 4. E então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Uma pessoa de pequena estatura como ele podia subir rapidamente pelo tronco, assentar-se num galho e ficar sobre a rua, observando de cima, vendo tudo. Foi o que Zaqueu fez. Não era um lugar digno para um homem estar, mas isso não era importante para ele nessa altura dos acontecimentos, porque Zaqueu só queria ver Jesus. Nesse momento, irmãos, algo inesperado aconteceu. Algo que deve ter abalado Zaqueu tremendamente. Embora Jesus nunca, preste atenção, nunca o tivesse encontrado antes, o que Jesus fez? Parou. Jesus parou no meio da multidão. E o que ele fez mais? Olhou para cima. E o que mais? E disse: Zaqueu,
Jesus chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Já imaginou? Isto é o que podemos chamar de uma abordagem evangelística direta. Não há nada sutil nesta investida de Jesus, nada. Não sabemos como Jesus sabia o nome de Zaqueu. Talvez alguém no meio da multidão tenha gritado o nome de Zaqueu. Olha lá, Zaqueu está em cima daquela árvore. Mas isso não importa para mim, não importa para nós, irmãos, pois por sua onisciência Jesus poderia saber qualquer nome, poderia e sabe qualquer nome de qualquer pessoa. Ele sabe o nome de todas as pessoas da face da terra. Mas uma coisa é certa: Jesus tinha um encontro divinamente marcado com aquele homem. Ele estava alheio, porque quem marcou foi o Senhor mesmo, em sua divina soberania. Por quê? Por que eu digo assim? Porque quando Jesus disse: me convém ficar hoje em tua casa, preste atenção no que está escrito, meu irmão. Jesus não estava fazendo um pedido para entrar na casa dele. Jesus estava dando uma ordem. Zaqueu, eu vou à sua casa hoje. Eu passei por aqui porque eu tinha que ir à sua casa. Jesus não estava fazendo pergunta. Você pode ler o texto novamente, Emerson? Leia aí e veja que Jesus não está perguntando nada. Ele está falando como Senhor, dono de tudo, absoluto Senhor, soberano de tudo. Lucas 19, né? O verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqui é como você que é pai dá uma ordem para o seu filho pequeno: vem aqui, filho, vai, entre, saia. Você não está pedindo, você está ordenando. Então Jesus não estava fazendo uma pergunta, mas afirmando: me convém ficar hoje em tua casa. Você notou? Me convém? Me convém a quem? A Jesus. Me convém. Me convém, Zaqueu. Eu vou lá. Irei à tua casa. Me convém. Eu quero. Eu vou. Ponto final. Zaqueu queria ver Jesus, mas não fazia a menor ideia de que Jesus queria vê-lo. Você entendeu? Jesus queria ver
Zaqueu, bem antes de Zaqueu, e por isso Zaqueu também estava buscando com muito esforço. Lucas 19:6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Não demorou não. Parece até que ele escorregou pelo tronco e desceu logo. Ele desceu ligeiramente, apressadamente. Desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E essa cena causou um alvoroço, uma indisposição na multidão, porque é sempre assim, quando o Senhor opera graciosamente em uma vida, e tem reação. Veja o verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Era para se alegrar, mas o povo murmurou, dizendo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar do que Jesus fez. E diz aqui, ele quem? Jesus, esse Jesus aí, se hospedou na casa de um pecador. Comer com alguém como Zaqueu, naquela época, era a pior contaminação possível. Eles não davam valor algum à alma de Zaqueu. Não estavam nem aí. Não se preocupavam com o bem-estar espiritual de Zaqueu. Não estavam interessados na salvação de Zaqueu, verdadeiramente. Você sabe o que eles queriam? Eles queriam que Zaqueu se danasse ainda mais do que já era. Eles não queriam saber se Zaqueu era amado por Deus, e ele era amado por Deus, disso eu tenho certeza, porque Deus amou o mundo inteiro, ele mesmo disse, e Zaqueu fazia parte do mundo que Deus amou, assim como eu e você. Os olhos meramente religiosos e limitados pela justiça própria não podiam ver que Jesus veio para quê? Buscar e salvar o perdido. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Eu não sei o que aconteceu na casa de Zaqueu. A palavra não relata o que Zaqueu ofereceu para Jesus. Um banquete? Ele tinha dinheiro? Não sei. A palavra não diz o que ele serviu para o Senhor. Também não diz quanto tempo o Senhor ficou na casa de Zaqueu. Sequer relata a conversa que Jesus teve com Zaqueu. Não relata. Mas certamente Jesus buscou, encontrou e salvou aquele homem. Disso eu tenho certeza. Verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Se Jesus disse que houve salvação naquela casa,
se aconteceu a salvação naquela casa, então é porque Ele salvou o homem, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, o pecado é a nossa perdição. O pecado é a nossa perdição. E a salvação da perdição, da nossa perdição, é a salvação do pecado. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse era o meu caso. Ele veio me salvar porque eu estava perdido no pecado e em mim mesmo. Eu estava perdido. Por essa razão, Cristo veio, foi à cruz por mim, morreu por mim, me levou a morrer com Ele, salvando-me totalmente do pecado, o meu pecado, e de mim mesmo. Já estou crucificado com Cristo, e desse modo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus nos salvou através da sua obra na cruz, onde Ele nos crucificou com Ele. É assim que Ele nos salva. Depois disso, depois de ter nos crucificado com Ele, Deus nos ressuscitou com Cristo, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, em Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida. Crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, somos salvos do pecado e salvos de graça, pela graça, salvos do pecado, salvos de nós mesmos, salvos do diabo e do inferno. O pecado me separou da presença e vida de Deus. A morte com Cristo é o que me separa do pecado para Deus. A nossa relação com o pecado acaba na nossa morte com Cristo, irmãos. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 6:2. Que morte é essa? Não é morte física, não é a morte física, é a morte espiritual no corpo de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. Essa é a maneira de Deus salvar do pecado. Mortos em Cristo para o pecado, nós somos separados do pecado. O relacionamento do homem com Deus terminou quando o pecado entrou nele. A nossa relação com o pecado acaba na nossa morte com Cristo na cruz. E o nosso novo relacionamento com Deus começa quando fomos ressuscitados com Cristo e ganhamos a vida de Cristo, e Ele passa a viver em nós. O pecado opera em nós até que a morte em Cristo nos separe. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E nós sabemos como Jesus salva, não sabemos? É na cruz e na ressurreição. Na morte dele, na nossa com ele, a ressurreição dele, nossa com ele e ele em nós. É a maneira que Deus nos salva. Lê novamente o verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa,
pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa. Jesus dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Foi o que Jesus disse. Então Zaqueu foi salvo. E aí, irmãos, vai aparecer os frutos da salvação. Porque salvação é mudança imediata. Eu estou mudando. Não, senhores. Salvação é mudança imediata. É mudança total. Acontece a mudança no momento em que a pessoa é salva. Tem um crescimento depois. Mas a salvação não é uma coisa, a prestação, não. Jesus disse: hoje aconteceu. Ele não disse está acontecendo. Hoje aconteceu a salvação nesta casa. Aí vem os efeitos, vem os frutos. Eu gosto da palavra frutos da salvação. Verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, já salvo pelo Senhor, o que ele vai dizer aqui não é para alcançar a salvação, como alguns pensam. O que ele vai dizer aqui é porque ele já tinha sido salvo por Jesus. Eis aí um homem radicalmente transformado, totalmente convertido, regenerado. Até esse momento, irmãos, ele era alguém que extorquia o quanto conseguia, mas agora mudou. Agora Zaqueu está controlado pelo amor. Antes era controlado pela ganância. A decisão de dar a metade do que possuía aos pobres constitui-se numa tremenda reviravolta. É uma evidência de que foi buscado, encontrado e salvo pelo Senhor. Agora não é mais um homem corrupto com sede por dinheiro roubado, extorquido, desonesto. Não é mais um homem corrupto. Sua mente foi mudada, seu coração está mudado, seu comportamento e prática de vida já era outro, totalmente diferente do anterior. É provável que até o emprego iria perder. Mudança radical. Não mudou, José Rabelo? Não mudou? Mudança radical. A salvação trouxe uma mudança radical na vida de Zaqueu. Ele foi radicalmente mudado por Jesus. A sua relação com as pessoas, irmãos, também mudou. De corrupto fraudulento para uma relação honesta, santa, justa, misericordiosa e amorosa. Também mudou a sua relação com Deus, pois agora ele queria obedecer a Deus, fazendo
o que era justo e reto. E essa é a parte principal da salvação. Nosso retorno para Deus, comunhão, a nossa obediência. Tem que obedecer? Tem sim, tem que obedecer sim. E isso é uma obediência voluntária, porque tem natureza. Há algo no coração de todo nascido de novo que é o que faz querer obedecer. Há algo no coração de todo aquele que nasceu de novo que faz ele querer obedecer. O que é? O que é esse algo? É Cristo, a vida de Cristo, a nova natureza, o novo coração. O próprio Jesus, Ele mesmo, disse que Zaqueu estava salvo ao dizer: hoje veio salvação a esta casa. A salvação não veio para Zaqueu porque ele se dispôs a repartir o seu dinheiro. Não. Foi porque Jesus salvou. Foi porque Jesus salvou. A sua nova vida o fez desejar restituir aos pobres o dinheiro que ele ganhou de uma maneira desonesta. A salvação não exime uma pessoa de acertar as suas contas do passado. Prestou atenção? A salvação não exime uma pessoa de acertar, pagar as contas que fez quando ainda não era nascido de novo. Estamos falando de dívida, uma questão de dinheiro aqui. Se a pessoa que nasceu de novo tiver uma dívida, tem que procurar pagar essa dívida. A pessoa a quem ela deve, a pessoa a quem ela tem esse débito. Não é porque nasceu de novo que foi cancelado a sua continha no açougue, no mercado, ou onde quer que você fez, ou o dinheiro que você emprestou de alguém. Nasceu de novo, você tem que pagar, meu irmão. Tem que procurar fazer aquilo que Zaqueu fez. Dívidas contratadas antes da conversão não são canceladas pelo novo nascimento. O caso de Zaqueu nem era dívida, era roubo mesmo, era extorsão mesmo. Agora preste atenção. Nem todas as coisas que nós tiramos das pessoas antes do nosso novo nascimento podem ser restituídas. Nem tudo. A pessoa, antes de nascer de novo, matou outra pessoa, às vezes até matou mais de uma. Pergunta a você: nasceu de novo, como que eu vou devolver, restituir a vida que eu tirei da pessoa? Não tem jeito, meu irmão. Nesse caso, tudo está acertado na morte em Cristo Jesus. Ok? O fofoqueiro, aquela pessoa que gosta de fazer fuxico, a pessoa fofoqueira, fuxiqueira, espalhou boato falso de alguém,
ou mesmo acusou alguém falsamente. Disse que alguém fez algo que aquela pessoa não fez daquele jeito. Isso pode ter consequência, não pode? Boato que você fez o que você não fez, você pode sofrer tantas coisas na sociedade, na sua vida moral. Você vai perder tanta coisa. Depois, irmãos, o que a língua roubou dos outros, tirou da vida das pessoas, não tem como restaurar. Você já contou? Já encheu o mundo das mentiras? Não tem como restaurar. Então, isso também foi acertado na morte em Cristo. Zerou tudo novo. Mas, meu irmão, se você tem uma promissória e nasceu de novo, não pense que rasgou tudo lá só porque Deus cancelou o escrito de dívida. Essa não, você tem que ir lá e pagar. Tem aqui uma última coisa que eu quero deixar com os irmãos nesse episódio. Era a última viagem de Jesus. Ele estava indo a Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele foi crucificado. Ele estava de passagem. Mesmo assim foi à casa de Zaqueu. Zaqueu não foi um vacilão, como foi o moço rico, que deixou passar a maior oportunidade da vida dele. Zaqueu não foi um vacilão. Jesus não retornaria. Na última viagem de Jesus, estava indo para Jerusalém. Estava indo para Jerusalém e lá ele iria ser crucificado. E isso valoriza ainda muito mais a visita de Jesus à casa de Zaqueu. Eu espero ver Zaqueu na vinda do Senhor. Amém, irmãos?